em Jesus nós sempre venceremos. Eu quero convidar você para ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo de número 14 e o versículo de número 14. Êxodo, capítulo 14 e o versículo de número 14. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Meus irmãos, eu estou lendo a Bíblia aqui, nesta versão aqui, a Bíblia King James, que é a tradição do rei Tiago. Os irmãos podem estar lendo aí na Bíblia que os irmãos tiverem em casa. É a mesma coisa, a linguagem pode ser um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Êxodo capítulo 14, versículo 14, diz assim: O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Meus queridos irmãos, esta palavra que nós estamos lendo juntos aqui no capítulo 14, versículo 14 do livro de Êxodo, esta palavra surgiu exatamente no momento quando o povo de Israel estava acampado ali próximo do Mar Vermelho, próximo ali o Mar Vermelho, nas campinas próximas ao Mar Vermelho, e eles olharam e avistaram que de longe Faraó estava vindo com seu exército, um exército de milhares e milhares, só de soldados habilitados para a guerra, digamos assim, um grupo de elite. Ele tinha 600 carros e cavaleiros habilitados para a guerra. Faraó levou o exército dele para perseguir o povo hebreu como se ele fosse enfrentar uma guerra com um inimigo que tivesse as mesmas condições de guerra que ele tinha. Isso mostra a fúria do adversário. O adversário, meus amados irmãos, quando ele se dirige na direção do servo de Deus, ele coloca tudo que ele tem à disposição dele para poder prejudicar o povo de Deus. E Faraó porque o Faraó é uma tipificação do inimigo. A Bíblia usa algumas tipificações para Satanás. Uma delas é Faraó. Outra dela é o dragão, não é? O dragão vermelho que está no Apocalipse é uma referência ao diabo. Toda vez que a Bíblia fala no adversário, o adversário do povo de Deus, se compara a Faraó do Egito, muitas vezes os grandes adversários de Israel eram chamados de dragão, ou grande dragão, ou um animal dessa natureza. E é por isso que no Apocalipse aparece o diabo também sendo chamado de dragão, né? Então o dragão se levanta, e nós sabemos que quando ele se levanta furioso, né? Mas os inimigos, todos eles que foram dragão propriamente dito, e os dragões tipificados, são dragões que se levantam, mas Deus é todo poderoso, e os inimigos de Deus são envergonhados, e nunca eles poderão prevalecer contra o povo de Deus, porque Deus está no comando. E aqui a palavra de Deus nos diz assim, que o povo temeu, e por temer, eles começaram a murmurar. Eles estavam assombrados, com medo, bastante medo descomunal, porque eles sabiam que o inimigo que os perseguia era um inimigo que vinha com muita ferocidade. Mas o que acontece? Eles, tomados de medo, eles desejaram voltar. Eles disseram para Moisés: Moisés, seria interessante, Moisés, que nós não tivéssemos saído do Egito. Por acaso não tinha lá no Egito sepultura para que nos trouxesse para vir morrer aqui no deserto? E o homem
tomado de medo, tomado de pânico, tem saudade da vida de escravo. É o que ocorreu com o povo de Israel. Eles se sentiram saudades da vida de escravo, ou seja, diante do medo, o homem se coloca em uma situação que ele prefere ser escravo. Essa escravidão que eles passaram, eles não estavam mais escravos fisicamente falando, porque eles já não estavam mais morando no Egito, mas estavam se sentindo escravos. E quando os homens estão tomados de medo, eles se amedrontam, eles perdem o controle. Essa é uma das estratégias do adversário. Primeiro, isolar para abandonar. Depois, empobrecer para comprar com migalha, com carne, com panelas de coentro. Enfim, é uma estratégia maquiavélica que, inclusive, está dentro do estudo da política do príncipe Maquiavel. E os que estão mandatários em alguns segmentos utilizam dessa sutileza. Oprime para o povo desejar ser escravo. E Deus havia libertado eles. Eles não eram mais escravos, mas eles desejaram ser escravos. Mas, meus irmãos, é uma coisa interessante. Quando eles estavam naquela situação, eles desejaram até sentir saudades da condição de escravo. E o medo e o pânico levou aqueles hebreus a fazer queixumes contra Deus e, consequentemente, contra Moisés, a ponto de Moisés, então, ser interpelado por eles e disse para eles que eles tivessem calma. Vocês não precisam perder o controle. Nessa fase da vida de vocês, da vida de Israel, vocês não precisarão lutar, porque Deus é quem vai lutar por vocês. É dito que no meio do povo de Deus, essas pessoas perderam nesse momento a confiança, perderam a fé. E, consequentemente, eles, tomados pelo medo, eles preferiam ser escravos. Mas aqui Deus, nesse primeiro momento, antes do mar, da travessia do mar, Deus lutou por eles, ou seja, eles não precisaram lutar, não empreenderam menor esforço, mas eles simplesmente viram Deus intervir totalmente, ou seja, miraculosamente, Deus então agiu. A gente vê aqui um momento em que o povo de Deus praticamente só descansou. Moisés disse a ele: quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Ou seja, Deus aqui está dizendo para o povo que eles não deveriam lutar, mas aguardar, ficassem calmos. Moisés disse a eles: olha, os exércitos de Faraó que vocês estão vendo aí, nunca mais o vereis, ou seja, eles nunca mais serão vistos. Mas Deus pelejará por vós. E Deus, então, afundou todos os soldados, os carros, os cavaleiros, todo o exército que estava perseguindo o povo dele nas águas do Mar Vermelho. Irmãos, existe uma fase. A primeira fase é antes do mar e a segunda fase é depois do mar. Antes do mar, Deus faz os milagres. Praticamente, a gente só precisa ficar calmo e ver Deus trabalhar. Mas a vida com Deus é uma vida que segue adiante, é uma vida que tem um estágio para frente. Ou seja, ela tem caminhada sempre para frente. E então, depois que o povo de Deus passou o Mar Vermelho, eles viram os milagres. O maior de todos eles é o mar se abrir, algo totalmente sem precedentes. Mas logo lá na frente, estes homens, Israel, estavam murmurando. Irmãos, uma coisa é fato. Deus faz milagres em cima de milagres, faz coisas extraordinárias, mas assim que as pessoas esquecem do milagre, na primeira situação de adversidade, as pessoas começam a murmurar, a reclamar, as pessoas começam a demonstrar
total fraqueza e falha. Mesmo diante de ter visto tantos milagres que Deus fez, mas os homens continuam ali reclamando. Então nós descobrimos que nem sempre os milagres ajudam as pessoas a atingir um padrão de fé e confiança, porque assim que os milagres são esquecidos, então as pessoas começam a murmurar de novo. Por exemplo, quantas vezes Jesus não curou os enfermos? Quantas vezes Jesus não batizou no Espírito Santo? Quantos milagres nós já não vimos ser relatados no nosso meio? Mas quando ocorre uma situação como essa, as pessoas começam a murmurar, as pessoas começam a reclamar, as pessoas parecem que nunca nem conheceram Deus, nunca nem viram o Senhor. O que na verdade, meus amados irmãos, isso é algo que não deveria ocorrer. Logo que o povo de Israel passou do Mar Vermelho, eles reclamaram porque faltou água. As águas que eles encontraram para beber eram amargas, então eles murmuraram. Foi feito um milagre, as águas ficaram boas para beber, mas passou ali, lá na frente, o que acontece? Eles sentiram fome, então eles reclamaram. Deus então mandou um maná. Depois eles comeram bastante maná, abusaram, então agora eles reclamaram. Deus mandou as cordonizes. Depois dessas cordonizes aí, o que ocorre? Eles então reclamam o tempo todo. Então existe esta coisa de reclamar mesmo diante dos milagres. Mas o tempo agora não é para reclamar. O tempo agora é para tomar uma atitude que nós vamos descobrir aqui na palavra de Deus, que está aqui no capítulo de número 17. Observe, eles sentiram vontade de beber água mais uma vez, e Moisés, então, sobre a orientação divina, fez a água boa jorrar da rocha. Houve mais um milagre aí. Então guarde, nem sempre os milagres é suficiente para levar a pessoa a uma vida de fé e confiança. Muitas vezes presenciamos Deus fazer tantos milagres, mas na primeira situação de adversidade se perde o controle, se perde o equilíbrio, se perde a confiança, parece que não conhece Deus, o seu poder, o que Ele é capaz de fazer. Mas aí Deus então nos leva a um aprendizado. E qual é o aprendizado que eu estou querendo passar para você nesta ocasião? É o seguinte, é que muitas vezes, quando nós recebemos tudo nas nossas mãos, quando Deus nos dá tudo sem a nossa participação, o que é que ocorre? Ocorre que aquele velho ditado, tudo que vem fácil, vai-se embora fácil. Quando você não luta, não trabalha, não se esforça e você recebe tudo fácil, então também valoriza pouco. Então Deus também aplica este princípio no seu relacionamento com o seu povo. Então o que é que nós vamos perceber? É que quando o povo de Deus, lá na frente, encontraram um inimigo mais perigoso, mais violento do que os egípcios, que eram os amalequitas. Meus irmãos, Amaleque era o povo mais temido naquele tempo. Eles eram os povos mais violentos, mais cruéis, mais perversos. Eles eram tão ruins que a Bíblia, o próprio Deus, considera esse povo e até exterminou esse povo da face da terra, e ele é até uma tipologia da natureza caída, da carne. Inclusive quando se estuda sobre o fruto do Espírito e sobre as obras da carne, então se coloca Amaleque como uma tipologia, como um exemplo da carne, que mesmo estando nós na condição de servos de Deus, nossa natureza ter sido transformada, nós vivemos uma vida com Deus em oração, mas a carne, se der espaço, ela se alvora para fazer tudo quanto é desagradável aos olhos do Senhor. Não é verdade, meus irmãos? Então Amaleque é um símbolo da carne.
Amaleque é um símbolo da carne, que só caminha, como disse o apóstolo Paulo, as obras da carne, se inclina para as coisas que são da terra. Tudo quanto é da terra, inclinação, é como se fosse assim, a direção é só para as coisas que é da terra, ela ignora as coisas de Deus. E os amalequitas, eles eram perigosos, eles eram aversos a tudo, e eles odiavam o povo de Deus. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que, como eu disse, o povo de Deus, eles estavam vendo Deus trabalhando, fazendo os milagres, e mesmo assim, a primeira prova, queixume, reclamação, murmuração, etc. Não avançavam na confiança, numa estabilidade de fé e confiança. Mas, muito pelo contrário, voltava tudo a estaca zero. Mas a Bíblia, quando você quiser, um texto bíblico que fale num momento em que o povo de Deus não reclamava, o povo de Deus, o povo hebreu, o povo da Bíblia, aqui o povo do Pentateuco, vocês podem citar o capítulo de número 17, porque é a única ocasião que a gente não vê o povo reclamando. Houve aí uma coisa interessante, meus irmãos. Olha, antes do mar, Deus fez tudo para o povo, fez os milagres, abriu o mar vermelho, afogou o exército do faraó, depois deu água para o povo beber, depois deu comida, deu maná do céu, depois deu cordonizas. Deus enviava uma nuvem que aquecia eles durante a noite, por conta das baixas temperaturas à noite. Durante o dia, uma nuvem que sombreava para eles e guiava eles por esta nuvem. E o anjo do Senhor ia diante deles e eles viram coisas terríveis e extraordinárias que Deus fez. Quando saíram do Mar Vermelho, Moisés e Miriam fizeram uma festa, tocaram o tamborim, tocaram instrumentos, dançaram, com certeza dançaram horas e horas e se alegraram com tudo quanto eles tinham direito. Mas, quando lá na frente surge a próxima questão, a próxima prova, eles vão reclamar. Mas eu fiquei interessado no capítulo 17, quero compartilhar com vocês o capítulo 17, porque possa ser que isso me ajude e possa ser que isso também te ajude. Quando Deus nos dá tudo, como eu li no capítulo 14 de Deuteronômio, que Deus disse a eles que eles deveriam ficar sossegados e quietos, porque Deus é que iria lutar e pelejar por eles. Diz assim, o Senhor combaterá por vós, quanto a vós acalmais e ficai calados. Ou seja, Deus fez tudo por eles. Mas neste momento, no contexto atual do capítulo 17, Deus agora trabalha com a parceria deles. Meus queridos irmãos, eu entendo também que o momento que nós estamos vivendo atualmente, Deus não trabalha só. Deus trabalha com a parceria do seu povo. Esse momento atual que eu e você estamos vivenciando, não é o tempo de antes do Mar Vermelho, onde Deus é quem fazia todos os milagres por nós, onde Deus é quem abriu o Mar Vermelho, onde Deus agiu e nós ficamos apenas quietos e calados, e só vendo Deus agir e a gente no cantinho. Porém, depois do mar, nós temos que saber que Deus quer que nós trabalhemos juntos. Tem que ter uma parceria entre nós. Tiago diz: paz do Senhor, diácono Tiago, Deus abençoe. Então Deus quer que haja essa parceria entre nós. Observe, a Bíblia diz que quando chega no capítulo de número 17, Deus tinha abençoado eles, só que Amaleque tomou conhecimento. Amaleque tomou conhecimento que o povo de Israel estava naquela região. Então eles lutaram e se posicionaram em uma colina, em um local. Eles sitiaram o povo de Deus e disseram: nós vamos destruir o povo de Deus. Meus irmãos, hoje, se a gente for ver, muitas coisas parecem ter surgido para destruir o povo de Deus.
parece ter surgido do nada. Amaleque aqui surgiu do nada. Israel estava onde? Feliz pelo milagre do mar aberto, feliz pelas águas de Mara que se adoçou, feliz pelo maná do céu, que era um bolo com um gosto sui generis, que ninguém tem a receita até hoje, que veio do céu, veio do céu, veio do céu. E eles se alimentaram. Depois eles, obviamente, abusaram do gosto, quiseram comer uma coisa de sal. Deus mandou o quê? Cordonizes. Mas aí depois das cordonizes vem o quê? Eles comeram muito, andaram rodando, não tinha água, desejaram o quê? Água. Moisés vai, fala a rocha, e a rocha flui água, e eles se alimentam. E a Bíblia vai dizer que eles estão ali, eles estão naquele local, vivendo junto a Moisés, os anciões. Até Moisés deu aquele lugar o nome de Meribá, porque ali os israelitas protestaram, né, e puseram o Senhor à prova. Irmãos, observe, Deus faz os milagres, mas nós somos o quê? Todas as vezes que vem uma situação que nos prova, a gente começa a reclamar, se queixar, murmurar, etc. Mas aí o que está? Depois que teve esse momento, os amalequitas apareceram do nada. Mas aqui tem um comportamento de Israel que vale digno de ser ressaltado. É que o povo de Israel não murmurou. A primeira vez, desde quando eles saíram do Egito, que eles não murmuram. Eles agora poderiam murmurar. Porque a Bíblia diz que quando eles viram o exército de Faraó antes do mar, eu estou falando agora já depois do mar, diga aí comigo, antes do mar e depois do mar. Antes do mar, Deus faz os milagres e a gente fica só quieto. Depois dos milagres, aí Deus quer trabalhar em parceria com Israel. Não é mais só Deus que faz os milagres, mas Deus trabalha em parceria com Israel. E os amalequitas vieram do nada. E eles estavam decididos a destruir o povo de Deus. Mas eles se uniram. A Bíblia diz que Moisés subiu em uma colina e ficou posicionado no alto. Ele estava com o cajado de Deus em suas mãos. Irmãos, quando Moisés vai para uma colina e lá de cima ele está posicionado no alto, é Deus dando a demonstração que os homens lutam embaixo olhando para cima. É por isso que o salmista escreveu aquele salmo: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Uma alusão a Moisés, que estava no monte, na colina. Ele estava lá. E ali ele ficou, porque de lá ele via o povo, e o povo da superfície olhava para o alto e vencia. Todas as vezes que eles olhavam para o alto, eles venciam. Então nós temos aí uma verdade bíblica boa para nós. Não é tempo de esperar Deus fazer tudo, mas é tempo de olhar para o alto e fazer a nossa parte. Pela primeira vez, o povo de Israel não temeu. Eles podiam ter temido os amalequitas. Eles eram muito mais violentos, eram muito mais terríveis do que os egípcios. Eles eram muito mais perigosos.